Então sejam bem-vindas. Para quem tá entrando, eu tô gravando a tela, tá? Para vocês também aparecerem na nossa aula, né? Que é uma honra ter vocês aqui. E hoje é nosso penúltimo encontro, né? De maternidade profética. Tem muita coisa para falar, sabe? Sobre maternidade profética, né? Mas eu gostaria de deixar essa jornada como se fosse assim uma deixa, né, para que vocês se aprofundem no profético. O profético é algo que nós precisamos buscar, aprender, né, porque é algo que movimenta toda a nossa vida, né? A partir do momento que a gente entende o profético, a gente vê as possibilidades, né, as inúmeras possibilidades. Então vamos lá. Então a gente vai começar hoje falando sobre o alinhamento, né? O alinhamento que a gente vai ter das nossas palavras para as nossas circunstâncias. Como que a gente, alinhando a nossa fala, a gente tem a possibilidade aí de trazer o céu mesmo para a terra, né? Isso é algo fantástico. Eu tenho experimentado isso na minha vida, no meu casamento, na minha maternidade. E eu acredito que está disponível para todas, né? O Senhor fica muito feliz de poder dar, né, esse presente, né, para nós. Então a Bíblia ela é cheia de ensino sobre como trazer o céu para a nossa realidade, para a nossa maternidade, né? A oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: venha ao teu reino, né? E ele fica falando: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, no sentido de que não está longe, não está fora do alcance, muito pelo contrário, o reino de Deus está ao nosso alcance, nós precisamos só esticar o braço, né, e acessar. O objetivo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se você for prestar atenção, se você for lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que esse é o objetivo, né, ser governada por um rei que não é desse mundo. E como é que é esse reino, né? A gente vai observar que no céu não existe doença, no céu não existe escassez, mas tem muita abundância, tem muita paz, enfim, só coisas maravilhosas, né? Esse reino tem, e isso está disponível para nós. Então a gente vai trabalhar nessa aula com alguns pontos, e eu quero perguntar para você se você sabe que você tem. Primeira pergunta: você sabe que se você tem que você tem o poder de reordenar o mundo que está ao teu redor? Você sabia disso? Que você tem esse poder disponível, né? Não por você mesma, mas quando você acessa o reino através do Espírito Santo de Deus, ele te dá esse poder. A partir do momento do novo nascimento, que você se torna filha de Deus, você tem acesso a esse reino. Não faria sentido nenhum a gente entrar num reino e que a gente não pudesse acessar, que a gente não pudesse viver ali. E a gente já falou nos primeiros encontros, nos anteriores, como que a gente deve fazer a higiene da nossa mente todos os dias e renovar a nossa mente todos os dias, diariamente, com uma nova identidade. A gente fez uma listinha, né, de como a gente, de como o Espírito Santo nos vê, como o Senhor nos vê. A gente anotou aquelas qualidades que ele nos passou, especialmente em nós, mulheres, mães, o que a gente observa, o que tem muito na nossa geração, é um espírito muito forte de vitimação. Esse espírito de vitimação, ele nos coloca em escravidão, ele nos coloca numa situação de derrota, numa situação passiva, a gente se vendo como inferior muitas vezes, em alguma área, por mais que você não tenha isso em todas as áreas da sua vida, mas em uma outra área, você vai ter esse sentimento muitas vezes. Às vezes você vive no mundo e você acaba contaminando as pessoas, contaminando o seu lar, os seus filhos com essa mentalidade. Como, por exemplo, você já pensou algo desse tipo? Se os meus pais tivessem investido mais em mim, hoje eu seria diferente. Se meu pai tivesse sido um bom pai, ou uma mãe uma boa mãe, hoje eu seria uma boa mãe também. Ou se o meu marido me valorizasse, eu seria uma esposa melhor.
ou se eu tivesse um emprego, tivesse um bom emprego, né? Se eu tivesse bastante dinheiro, talvez eu me vestiria melhor, eu seria mais, mais bem informada como aquela mulher. Então, todos esses tipos de pensamento são pensamentos que decorrem desse espírito, de uma mentalidade de vitimação, onde você se coloca como apenas um agente passivo das escolhas de outras pessoas. E você acaba saindo da sua responsabilidade de governar a sua própria vida e coloca, né, em outras pessoas essa responsabilidade. Por que eu tô falando isso, gente? Porque mesmo que você já tenha tido esses pensamentos ou que ainda eles venham de vez em quando e você acabe aceitando esses pensamentos, mesmo que em segundo plano ali, né, sabendo que eles são errados, mas você acaba gastando sua energia, seu tempo pensando sobre isso, a Bíblia diz que a gente pode, a qualquer momento, tomar as rédeas da nossa própria vida, tomar as armas que a gente tem para guerrear contra esse tipo de mentalidade, contra essa fortaleza, que isso é uma fortaleza que se cria na nossa mente. A Bíblia chama esse tipo de pensamento realmente de fortalezas. Então, a Bíblia dá para nós algumas armas que a gente pode usar para guerrear contra esses tipos de pensamento, contra esses tipos de espíritos que tentam atacar a nossa mente, nos colocar numa situação inferior, não permitindo então que a gente acesse o melhor do reino de Deus. Porque enquanto você tiver essa mentalidade de vitimação, você não vai ser capaz de, através do Espírito Santo, acessar as coisas que estão disponíveis para você na sua maternidade. A Bíblia diz que as nossas armas, elas são poderosas para derrubar essas fortalezas, que é acabar com doenças, que é acabar com certos laudos que a gente recebe, escassez, tudo aquilo que não combina com o céu. A gente tem o poder de destruir isso e começar a profetizar um destino de sucesso sobre as nossas próprias vidas, sobre nosso casamento, um destino de sucesso para nossa família, para os nossos filhos, para nossa maternidade. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, de 4 a 7, ensina assim, ó, que eu tô falando desse versículo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Diz isso lá. Destruindo o quê? Argumentos e tudo o que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, ali, no final desse versículo, ele tem uma pergunta que ele deixa para nós, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó, vocês olham para as coisas segundo a aparência? E a tonalidade que ele usa para falar sobre isso é realmente isso, mas vocês ainda estão olhando para as coisas segundo a aparência? Né? Então, eu acho muito interessante esse versículo. Estudem ele lá em 2 Coríntios 10, de 4 a 7. O que ele está ensinando naquele contexto? Ele está ensinando que todas as circunstâncias, as nossas circunstâncias, sejam elas ruins ou não tão ruins, elas sempre vão se curvar à força criativa das nossas palavras. Então, quando as palavras são cheias de fé, quando as palavras são cheias de energia, né? Veja o que a Bíblia ensina em Marcos 11, no capítulo 11, obrigada, no versículo 24. Tem uma chave muito forte e eu quero que vocês gravem esse versículo, que vocês memorizem ele, que vocês escrevam ele, que vocês ensinem para os filhos esse versículo, porque é um versículo muito poderoso. Marcos 11, 24. Obrigada, Carmen. Diz lá assim, ó, portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé de que já o recebeste, e assim vos sucederá. Então, quando você vai pedir algo para Deus, você não vai pedir como um filho mendigando alguma coisa. Você não vai pedir isso como implorando para Deus. Você vai chamar isso à existência. Como diz lá, né, em Romanos 4,17, que a gente tem que chamar as coisas que não são como se fossem. Então, nós chamamos à existência isso. E olha aqui que ele diz, tudo que vocês forem pedir, já tenham fé que vocês já receberam. E assim vai acontecer com vocês. É simples. A gente tem que colocar a nossa fé nesse nível de dizer assim, Senhor, eu estou aqui já agradecendo pelo que o Senhor está preparando para mim. E é essa nossa mentalidade. A mãe cristã, ela não pode pensar menos que isso para os filhos. E nós, como mulheres, para a nossa vida. Né?
Ainda que a sua fé seja pequena, fala, ah, Eda, mas eu não tenho esse nível de fé, não tem problema. Ainda que a fé seja pequena, se você crer, você visualizar, você começar a sentir a alegria de já ter recebido e viver como se já fosse, a palavra diz que assim vos sucederá. É muito forte. Então pergunte para você mesma essa frase. As minhas palavras reforçam o que está errado ou elas criam o que é certo? As minhas palavras estão criando novas realidades, realidades mais verdadeiras, realidades que combinam com o céu, né? Então a gente precisa prestar atenção na nossa fala, porque às vezes mesmo com boas intenções, a gente pode estar reforçando e estabelecendo, pior ainda, né? Reforçar e ainda criar as mesmas coisas que a gente não quer no nosso mundo e na vida dos nossos filhos. Então, a gente precisa realmente prestar mais atenção no que a gente fala, né, gente? Porque se eu não gosto de algo, eu não devo declarar aquilo, né? Se eu recebo um laudo de uma doença, eu não devo ficar afirmando, declarando, eu estou doente, eu tenho tal coisa, porque isso cria. A palavra de Deus diz a respeito disso. Então, essa é a primeira pergunta, certo? Deu para entender aqui? É que eu vou para a segunda já. Então, o primeiro você sabia que tem o poder de reordenar o mundo ao seu redor? Aí eu deixei 2 versículos para vocês. O segundo você sabia que você pode escolher desfocar do problema e ele diminuirá ou até sumirá? Olha que legal. Isso não significa que você vai ignorar o problema e que você vai se alienar da realidade. Não é sobre isso. Existe um termo na psicologia que chama-se, talvez se você já conhece, né, se você já estudou um pouquinho sobre psicologia, você vai saber que tem esse termo na psicologia chamado de viés da negatividade. Esse viés da negatividade, ele é um termo para aquela tendência que algumas pessoas têm, ou que a maioria de nós temos, né, de ver a negatividade nas situações e nas pessoas e nos nossos filhos, inclusive. Então, a gente pode ter 98% de boas coisas neles, nas pessoas, nos filhos, enfim. Mas mesmo assim, a gente vai olhar para esses 2% que faltam. Isso se chama um viés de negatividade. Sabe o copo meio cheio, o copo meio vazio? É isso aí. Quem tem o viés da negatividade, quem vive no viés da negatividade vai enxergar o copo meio vazio. Quem não vive nele vai enxergar o copo meio cheio. É sobre isso. Então, o filho fica doente e a nossa tendência é o quê? É pensar na crise que está acontecendo, ao invés de agradecer por todo o resto que está funcionando bem. Olha que jogada, gente. Quando eu li isso aqui, quando eu aprendi isso aqui, eu falei, meu Deus, eu nunca fiz isso. Quando minha filha ficava doente, eu ficava focada na doença, eu ficava focada no remédio, eu ficava focada, né, naquilo que estava acontecendo. Já repito. Então, depois que eu aprendi isso, eu comecei a desfocar. Eu falo, nossa, mas o coração tá funcionando super bem, a gente fez um exame cardíaco, tá super bom, o coração tá batendo firme, ela tá se desenvolvendo, também os pés dela estão funcionando bem, né? E eu fui falando das coisas que ela tem dificuldade, no caso, a minha filha mais nova, e fui focando nisso, nas coisas que ela tem de bom. E, gente, é incrível, mas a coisa acontece. A criança vai ficando menos doente. É uma coisa muito certa. A Bíblia, ela é infalível. O segundo é assim, ó. Você sabia que você pode escolher desfocar do problema e ele diminuirá? Ou até desaparecerá? Então, é aquilo, a gente não ignora a doença da filha, né? Falando da minha filha. A gente trata ela, mas o foco é na saúde. É no bom, é no que está acontecendo, no que está funcionando e a gente se alegrar nisso. E aí tem uma chave, a alegria. A alegria, gente, ela não é só, como eu já falei no anterior, ela não é uma pessoa que vive abobada, alegre, não é isso. A alegria, ela é um princípio bíblico e ela atrai muita coisa. Então a gente precisa lembrar que quando tem um versículo que diz a alegria do Senhor é a nossa força, é porque realmente ela é uma arma de guerra. A alegria, ela é uma arma espiritual. E quando a gente se alegra numa situação de crise, mesmo que a gente esteja numa situação muito ruim, a gente se alegrar, a gente destrói fortalezas. É sobre isso.
né? Então, o que Deus espera que a gente faça é focar naquilo que a gente quer cresça. Tudo que a gente foca, cresce. Então, Deus nos deu a capacidade de a gente identificar o problema, né? Você viu que está doente, você resolveu o problema e dar o remédio certo, ir no médico, mas não te deu o direito de você permanecer no problema, ansiosa, preocupada, murmurante, falando sobre o problema, né? Ele espera que a gente tenha uma outra postura para que a gente possa acessar a bênção da cura. O que é isso? É agradecer a Ele por tudo que está dando certo. É porque Deus já tem a solução. Para cada problema que você for viver na vida, Deus tem uma solução pronta. E você precisa acessá-la, né? Então você precisa fazer isso. E em seguida, perguntar para Deus, agradecer e perguntar para Ele como é que Ele quer que você participe da solução. Orando, impondo mão, ungindo. Você vai se posicionar positivamente em pensamento, você vai se posicionar positivamente em palavra e você vai se posicionar em ações também no momento de crise. É assim que você vai se portar em qualquer momento de crise, porque Deus já tem a solução, sabe? Deus não está perdido procurando solução, batendo a cabeça como é que vai resolver o teu problema, Ele já tem a solução pronta e você também não precisa ficar desse jeito, né? Então, lançar palavras positivas, lançar palavras cheias de expectativas, lançar palavras esperançosas, porque é assim que Deus vê. Não há nada difícil, não há nada impossível para Ele. Ele não está perdido procurando resposta, né? E nem você tem que ficar. Então você precisa se alinhar com a mente de Deus. Como é que Deus age? É assim, então eu vou agir assim também, né? A Bíblia ensina, né, que a gente deve ter a mente de Cristo. Então, lembra que Jesus falou que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazendo? A gente também vai fazer o que a gente vê Deus fazendo. E Deus não é murmurante, Deus não é reclamão, Deus não foca no problema, né? É sempre palavras de vida, né? E a próxima vez que você identificar um problema, seja de saúde, de relacionamento, problema que o filho sofre na escola, né? A gente tá falando de filho, mas pode ser qualquer problema da sua vida. Você vai dizer assim, ó, Deus já tem a solução e ela será gloriosa. É assim que a gente deve pensar, renovar a nossa mente, né? Falar sobre isso. Esse deve ser o molde, o padrão dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Quando seu filho tiver com problema, sabe, que você recebeu uma notícia, ou você recebeu um laudo, você deve focar, pensar e falar em respostas, soluções, favores, bênçãos. Eu lembro que quando a minha menininha nasceu, ela nasceu bem mal. Ela quase veio a óbito, né? Então, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu tô falando pra vocês. Eu nunca nem tinha ouvido falar. E não lembrava, porque eu não tava muito no caminho de Deus naquela época, eu tava meio assim, fria. Mas foi algo que talvez eu tenha aprendido na minha adolescência, vendo os meus pais passando por uma situação muito parecida com o meu irmão mais velho, e talvez de alguma forma aquilo se moldou no meu caráter. E quando a minha menina nasceu muito mal, essa foi a minha atitude. A minha atitude nunca foi negativa. Eu nunca esperei que ela morresse. Eu nunca chorei porque ela tinha nascido com esse ou aquele outro problema. As pessoas me vinham até os próprios funcionários do hospital diziam assim, você pode chorar, você tem todo o direito de chorar, você vai viver um luto. Eu falava para mim mesma, como é que eu vou viver um luto se eu acabei de ter um bebê? E ela vai sobreviver, e eu sempre fui muito positiva. Então, isso fez toda a diferença. Eu tenho certeza que essa positividade, que eu nem tinha noção que eu tinha na época, né? Isso fez com que as coisas funcionassem. E hoje eu olho para isso dando um testemunho para vocês, de como a gente precisa agir diante de um momento de crise, porque a gente vai passar por isso, né? A Bíblia diz que a gente vai passar, mas a gente nunca tá sozinha. Então, diga em voz alta toda manhã, eu sou uma solucionadora profética. A gente já falou sobre isso. Eu sou uma solucionadora profética. Deus nos criou para sermos mães que são verdadeiras solucionadoras proféticas. Então você deve declarar toda manhã isso. E haja, não como uma mantra, sabe? Não como uma mantra de que você vai falar, mas como com fé mesmo. Agindo conforme Romanos 4,17, né? Chame o que não é como se fosse. Esse é o segredo. Leve os seus sentimentos a Deus e diga assim, Senhor, é isso que eu estou sentindo, isso se alinha com a tua palavra, isso se alinha com o teu caráter. Essa é exatamente o que a gente deve fazer.
com os nossos sentimentos, porque o nosso coração ele é extremamente enganoso. A gente deve levar aquilo que a gente sente para o Senhor e ver se aquilo está batendo com a palavra de Deus. A terceira pergunta é assim: você sabia que a ansiedade e a preocupação são como um câncer espiritual? Gente, é muito sério. Quando a gente fica ansiosa, quando a gente fica preocupada, e é normal do ser humano, da carne, a gente ter ansiedades e ter preocupação, só que a gente não pode ser dominado por isso. Nós somos dominadas pelo Espírito Santo de Deus e não por ansiedades e preocupação desse mundo. Ora, se a gente tem o Espírito Santo de Deus do nosso lado, do que a gente vai ter medo? A quem temerei? Então a gente deve lembrar que quando a gente se deixa dominar pela ansiedade, pela preocupação, a gente está com um câncer e a gente precisa se livrar disso o mais rápido possível, porque além de nos corroer, vai corroer todo mundo ao nosso redor. Então, esse tipo de coisa, de sentimento, ansiedade, preocupação, isso luta com qualquer nível de fé. Então, você pode ter a fé que for, se você se deixar levar por uma ansiedade, você vai ter um ataque à sua fé. E a fé é o que vai te mover para frente. Então, a gente já viu esse trecho em detalhes no encontro anterior, mas eu quero repetir com vocês, que é Filipenses 4, 6 e 7, que diz assim: por nada andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração, súplica, com ação de graças. Oração, súplica e ações de graça. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então, a gente deve ter o que no coração? Paz. Buscar a paz, entregar a ansiedade. Tu ir aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu quero trocar de fardo, eu tô com um fardo de ansiedade, eu quero deixar aqui. E faz um movimento profético mesmo. Tira aquilo do teu ombro como se fosse um peso e coloca aos pés de Jesus, lá no seu secreto, e fala: agora eu quero pegar o seu fardo, que é leve, eu quero pegar a paz, que excede todo entendimento, e vou colocar sobre os meus ombros. E faça esse movimento profético. A gente lembrou que a gente falou que a gente precisa fazer movimentos físicos proféticos. É Filipenses 4, 6 e 7, tá? Esse versículo. Então, gente, comece a agradecer ao Senhor, porque nenhum problema, doença ou obstáculo pode permanecer contra você. Ele tem as respostas prontas, antes mesmo da gente pensar em pedir, ele já sabe. Então, o segredo está em agradecer e tomar posse de uma coisa, da alegria da gente ter resolvido já, antes mesmo da gente ver com os olhos. Não deixem de sair desse encontro sem ter isso muito claro na mente de vocês. O segredo está em agradecer e tomar posse da alegria de ter resolvido já, antes mesmo de ver com os olhos naturais. Você vai se alegrar, você vai dizer: poxa, eu já estou vivendo essa alegria, já estou sentindo alegria de ver isso solucionado. Então, se seu filho está doente, por exemplo, comece a agradecer, louvar a Deus pela saúde dele. Se ele estiver indo mal na escola, comece louvando pela inteligência, pelas habilidades, pelos dons que Deus deu para ele. E lógico, você vai tomar uma ação, mas tudo começa dentro de você. Então, comece assim, e isso vai abrir caminhos para que você trilhe em ações para poder ajudar o seu filho, tanto na doença como na escola, enfim. Já tem um assunto resolvido dentro da sua mente. E lembra, assim, que você não está tentando se convencer de algo real, mas da realidade prometida por Deus para transformar as suas velhas convicções em novas, em renovar a mente naquilo que a Bíblia ensina. Existem promessas claras na Bíblia, gente, que a gente nem precisa colocar no final lá: Senhor, se for da sua vontade que ele passe de ano, se for da sua vontade que ele se cure dessa doença, porque o Senhor já resolveu, ele já revelou na palavra que são da vontade dele. Então, a gente abandona a ansiedade e começa só a chamar à existência essas realidades. Eu ouvi há um tempo atrás que a oração ela deve ser uma chamada. A gente tem que chamar a existência. A gente tem que chamar para vir para a nossa realidade. Então, há alguns versículos lá em Filipenses 4, 19... você pode chamar a provisão, porque diz lá que o Senhor vai prover todas as minhas necessidades. Filipenses 4,19. Você está com alguma escassez de recursos, escassez de conhecimento, enfim,
qualquer tipo de escassez, você vai lá e fala, e você recita esse versículo, porque já é da vontade de Deus que você tenha uma vida em abundância, uma vida plena. Você não precisa ficar falando, ai, Senhor, se for da tua vontade, né? Você já declara e você já chama isso à existência. Em Marcos 9, 23 também, nada é impossível para mim se eu crer através do Espírito Santo. Nada é impossível para mim. Então, se você está passando uma situação bem impossível, você vai declarar isso, vai dizer nada é. Para Deus já está resolvido. Apocalipse 3:7, ele abre as portas da oportunidade para você. Marcos 9:23 e Apocalipse 3:7, ele abre as portas da oportunidade para você, da tua vida. Então você pode declarar que as portas das oportunidades de trabalho, de estudo, de ministério, do que você quiser, elas estão abertas para você. E o Senhor vai te colocar aonde você deve estar. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada, meninas. E a quarta pergunta, você sabe quem está te guiando? Vamos ver se vocês estão sendo guiadas, por quem vocês estão sendo guiadas. Bom, assim como a gente faz com os nossos filhos, ou como a gente deveria fazer com nossos filhos, Deus faz conosco. Ele nos conduz e nos ajuda a crescer nas tomadas de decisão. Quando a gente trata os nossos filhos, sabe, os nossos filhos estão crescendo, né? Dia a dia eles adquirem uma maturidade, eles vão adquirindo responsabilidade, e a gente vai passando a bola para eles, né? Eles começam, a gente tem que fazer tudo, tem que trocar fralda, dar banho, tudo, e vão crescendo, já vão tomando banho sozinho, e daqui um pouco já estão dirigindo e tocando a vida deles, né? É assim, eles vão ganhando responsabilidades. E conosco é igual. A gente não precisa ficar controlando os nossos filhos a vida toda, até depois de adulto. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele nos encoraja, ele nos capacita, ele nos ajuda a tomar decisões que se encaixam nos propósitos dele e no caráter dele. Então, nós precisamos assumir o controle também. Conforme Deus for entregando pra gente a maturidade, a gente precisa ir entendendo como é que o reino funciona e tomando posse das coisas. Ele vai nos entregando. Seria totalmente incongruente Deus dizer assim, ó, eu te dei a mente de Cristo e eu te dei a sabedoria do Espírito Santo, inclusive eu te dei o Espírito Santo para ele estar aí com você, te ensinando todas as coisas, mas eu não confio em você para tomar qualquer decisão por conta própria. Você sempre tem que vir, né, tomar a decisão comigo. Deus pratica a macro administração. Ele entrega e você tem que se virar. No final ele vai pedir as contas. É isso que acontece. Na parábola dos talentos, a gente percebe que Deus pratica a macro organização, administração. Então, Deus nos equipou. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos o equipo. Nós temos um incrível equipamento para educar, para discipular, para disciplinar os nossos filhos. Deus nos deu exemplo, ele faz conosco de forma perfeita, para que a gente tenha esse padrão para fazer com os nossos filhos também. E ele quer que a gente acesse o Espírito Santo, para que a gente não fique ansiosa na nossa maternidade, para que a gente consiga tomar decisões de acordo com o céu. Então a gente não precisa se preocupar sobre as coisas que vão acontecer, ou se a gente está tomando a decisão correta. Você precisa chegar para o Senhor e falar sobre aquele determinado assunto, e ele vai guiar você, e você vai começar. Se você não tem esse privilégio, você ainda não acessou esse lugar onde você ouve a voz de Deus, saiba que você foi projetada para isso, você foi feita, tudo em você funciona para que você ouça a voz do Espírito. Então, você não é surda, você não é cega, você não é insensível à voz do Espírito. Você foi programado, o teu DNA é para isso. Primeiramente, mais do que viver nesse mundo, você foi feita, desenhada para ouvir o Senhor. Ele vai te guiar, porque ele tem mais interesse que você eduque seus filhos do que você mesmo. E se você sair um pouco do curso, não tem problema. Até isso ele vai usar para o teu bem. Ele vai te guiar de volta. Então, quando você se livra dessa ansiedade, né? E quando você se enche de gratidão, de alegria, que são princípios bíblicos, e não é apenas um clichê, gratidão, né? A gente ouve muito isso. Não é isso. É realmente aquela gratidão de coração. Quando isso cresce dentro de você, você é capaz de declarar as verdades de Deus com bastante confiança, expectativa de que vão acontecer, e elas acontecem.
Então, se você ainda não consegue enxergar as coisas com esses olhos espirituais e ainda se sente presa só no reino natural, não se sinta mal, nem se sinta deslocada. A gente está aprendendo, a gente está todo mundo andando, a gente está aprendendo a ver as coisas no mundo espiritual. Muita coisa eu ainda não vejo, né? E eu acredito que tem pessoas aqui que já têm uma caminhada muito maior com Deus, que ainda não veem muitas coisas. E tá tudo bem, porque a gente nunca vai conseguir enxergar, né, tudo. A nossa mente não tem esse potencial, a nossa mente, lá em Coríntios diz que a gente vê em partes, né? Mas então, quando a gente estiver com ele, a gente vai ver o todo, mas agora a gente enxerga um pedaço, um foco, é diferente. Deixa eu ver aqui o que eu queria falar para vocês. Então, eu quero falar sobre essa vibração, essa visão. Quando a gente ainda não tem, quando acontece comigo assim que eu não consigo ver, eu continuo falando, eu continuo declarando, eu continuo profetizando, porque tudo que não está alinhado ao céu, ele vai se curvando, ele vai entrando na frequência do céu. E a frequência do céu tem que estar na gente, que daí as coisas acontecem. Mesmo quando não tem nada que a gente possa fazer nesse mundo real, nesse mundo natural, né, visível, sempre tem algo que a gente pode fazer no reino invisível. Então, lembrar que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para derrubar qualquer tipo de fortaleza que se levanta na sua família, que se levanta em você. Quando a gente entra em acordo com Deus e a gente começa a falar a vida, quando a gente começa a falar positivamente, a gente é curado e a gente cura toda a circunstância também. A gente pode escolher. Então, esse é o 4. E o último que eu coloquei aqui, penúltimo, bem rapidinho, esse aqui é curtinho. Você sabia que a fé é como uma árvore frutífera? Se você quer ter uma maternidade poderosa, influenciar os seus filhos e avançar, né, você precisa calibrar os seus pensamentos e a sua língua. É isso que a gente vem falando desde o início. Deus diz que já nos deu o poder que a gente precisa e o poder está na língua. Então, o Provérbios diz que há poder de vida na língua e de morte também, mas a gente prefere, a gente escolhe a vida, né? O fruto da fé é a palavra dita. E eu quero que vocês gravem essa frase. O fruto da fé é a palavra dita. O fruto da fé é a palavra dita. E uma postura adequada àquilo que a gente espera que aconteça, como se já estivesse acontecendo. Na experiência do lar, a gente fala muito isso. Na aula de honra, muitas mulheres dizem, mas o meu marido não é cristão, o meu marido ele faz isso, aquilo, e aponta uma série de coisas que elas creem que o marido não merece ser honrado, porque ele não age de forma honrosa. E a gente fala exatamente isso. Como é a sua postura diante do seu marido? Você o trata como um homem desonroso? Ou você já trata ele como um homem de honra? Porque como você o tratar, é assim que ele vai ser. E é assim com tudo na vida, né? Quando a gente diz palavras de vida e a gente se porta, a gente se comporta adequadamente com aquilo que a gente espera que aconteça, como se aquilo já estivesse acontecendo, as circunstâncias elas tombam diante da gente. Então a gente precisa lembrar disso. Não só isso, mas também os nossos sentimentos, as nossas emoções têm que acompanhar a palavra para que o resultado aconteça. Então você vai já se alegrar, você vai tomar atitudes emocionais como se aquilo já fosse resolvido. Aos olhos do mundo pode não parecer muito lógico, mas é assim que funciona. A Bíblia, ela é loucura para o mundo, mas para quem é do Senhor, ela é a palavra de Deus. Então faça esse exercício durante a semana, pense em uma preocupação que você tem e traga essa preocupação para Deus. Leve cativa até Ele, porque elas minam as suas forças, mesmo que elas estejam ali em segundo plano, escondidinha. Traga até Ele o peso e agradeça porque você não precisa carregar tudo sozinha. A Bíblia diz que são as raposinhas que estragam a videira, lá em Cantares diz isso. Então imagine os resultados sendo alcançados, imagine as coisas sendo solucionadas, alinhe as suas declarações com a imagem que você imaginou e deixe as suas emoções se empolgarem com o resultado, que ainda não aconteceu, mas isso é só um detalhe. Então você precisa estar
esse ímã, sabe? De atração, ok? E a última, eu quero fazer uma ativação para essa semana, tá? Eu queria que vocês praticassem isso, gente, porque isso é muito rico. Você pode alcançar muitas coisas inimagináveis na sua vida. É uma virada de chave, para mim foi. Então, a gente vai fazer essa ativação. Eu quero fazer junto com vocês. Então, o que eu queria que vocês pensassem essa semana? A gente vai imaginar o nosso dia e vocês vão criar o mundo de vocês naquele dia. Vocês vão criar o dia de vocês. Então, todos os dias, Deus nos chama para quê? Pra gente ser proativa na nossa maternidade, né? Que a gente tá falando disso. A gente não esperar os problemas acontecerem para então falar positivamente sobre a solução. A gente não precisa esperar os problemas acontecerem, para daí a gente começar a declarar, profetizar. A gente vai ver agora algumas chaves para que essa semana você possa colocar em prática na sua maternidade os planos de Deus para cada dia e como que você vai fazer esses planos acontecerem dentro da sua casa. Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai começar o dia perguntando a Deus sobre os acontecimentos daquele dia. Senhor, o que fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? E daí você vai começar, você vai deixar a tua imaginação ser usada por Deus. E você vai imaginar o dia, e você vai ver na sua mente o que vai acontecendo naquele dia, ou naquela manhã. Você pode fazer esse exercício 3 vezes ao dia, ou você pode fazer uma vez no dia só. Por isso é importante que você tenha um tempo logo que você acorda, ou pela manhã mesmo, para conversar com o Senhor e receber dele algumas instruções, algumas coisas você nem precisa perguntar, né? Porque você sabe que é da vontade de Deus, como por exemplo, Ele quer que você estimule os seus filhos positivamente em relação a Ele, que você faça que Ele seja conhecido dos seus filhos, através da leitura da Bíblia, oração, tudo isso você nem precisa pedir, mas especialmente assim, mostrando o teu exemplo mesmo dentro de casa, né? Sendo mansa, amorosa, paciente. Então, você vai já se imaginar fazendo tudo isso, né? Vocês lembram, há alguns encontros atrás, eu falei pra vocês que a minha filha tinha uma crise quando ela chegava em casa. E eu já me imaginava aquela mãe paciente, aquela mãe tranquila, acalmando ela, não deixando aquela ansiedade dela passar pra mim, mas passando a minha mansidão pra ela. E gente, eu faço esse exercício todos os dias e tem funcionado super bem, tem resolvido. O estresse tá 1000 vezes melhor que era antes. Então faça isso, comece a se imaginar, né? Comece a imaginar seus filhos no caminho do Senhor, declarar palavras sobre eles, né? Que você sabe que é da vontade de Deus. Por exemplo, Senhor, eu te agradeço porque os meus filhos andam nos seus caminhos, porque eles são cheios do teu espírito, porque são saudáveis, né? Porque o Senhor tem bons planos para eles. Você vai declarar isso já de manhã. Em vez de apenas desejar no coração, porque todas nós, né, desejamos isso para os nossos filhos, a gente deseja coisas boas, mas comece a vê-las e comece a dizê-las, porque assim elas vão começar a acontecer, né, e a se alinhar. E no segundo, eu queria que vocês pensassem, então, fizessem esse exercício e depois pensar nos compromissos e as coisas que você tem para fazer, os afazeres mesmo, que você tem marcado para aquele dia, e imaginar como é que vai ser. Então, você tem uma consulta médica, ou você vai para academia, ou você vai no mercado, ou você vai para o teu trabalho, e você vai ficar imaginando como é que vai ser. Rapidamente, em 1 minuto você vai fazer isso. Qual a atitude que você vai ter com aquele cliente difícil, com aquela pessoa difícil? Que necessidade seus filhos terão? Como que você poderia ministrar o coração deles, né? Então, se imagine sorrindo, cheia de amor, de compaixão, ouvindo o que as pessoas têm para dizer, né? Então, se você se imagina, se você prevê esses eventos, se você se imagina como é que eles vão acontecer, você vai ter mais influência sobre o resultado. Vai ficar mais fácil para você realizar aquilo. Você planeja na sua mente, né? Assim como você faria numa aula, por exemplo. Você planeja, né, os eventos do dia. Então, e é isso por hoje. Eu queria orar com vocês. Eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa, mas fiquem à vontade. Depois, se alguém conseguiu resumir, que eu sei que tem umas meninas que resumem super rápido aí. Eu queria orar com vocês para que a gente pudesse terminar e agradecer a cada um por ter vindo. Amém. Obrigada.